Amém, meus irmãos? Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso abrigo certo. Eu quero convidar para que juntos possamos refletir na palavra de Deus, esse tema, o Deus que não desiste de nós. O texto se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura agora apenas até o verso 4, e no decorrer da pregação nós leremos outros versículos que compõem essa narrativa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 4. Assim nos diz a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Vamos orar. Senhor, fala conosco essa noite. Mais uma vez, como o Senhor falou com a tua igreja, o teu povo, pela manhã, que haja entendimento, que haja iluminação do teu Espírito Santo, que possamos aprender a tua palavra, meditar em tua palavra, e que esta palavra venha nos trazer bênçãos e edificação e conhecimento de Cristo e a glória do nome do Senhor. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. O Deus que não desiste de nós. Nesse contexto que nós encontramos aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, um pouco antes também, nós encontramos o profeta Elias em um momento de insegurança, em um momento de incertezas. Após, lembremos do seu triunfo no Monte Carmelo, quando ele estava ali desafiando todos os profetas que adoravam ao Deus Baal. E o fogo veio do céu e consumiu a água que estava ao redor do sacrifício. Enquanto os profetas de Baal aguardavam antes de Deus se manifestar, eles se cortavam, eles se mutilavam, esperando uma resposta, e a resposta não veio, não viria, porque o Deus a quem eles clamavam não podia ouvir, não podia ver, não podia estender as suas mãos. Mas quando Elias intercede ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que toda a sua descendência já havia experimentado, houve, portanto, a manifestação de Deus. E o poder de Deus veio e consumiu o sacrifício diante de todos aqueles profetas. E após aquela batalha, Elias recebe uma mensagem. Jezabel dizendo o seguinte: manda dizer ao profeta que até amanhã, a uma hora dessa, se não acontecer com ele o mesmo que aconteceu com os meus profetas. E Elias, ao ouvir essas palavras, ele, tomado pelo medo, ele foge e se esconde em uma caverna, sentindo-se
fracassado, sem forças para continuar. Essa passagem reflete as nossas experiências, as experiências vividas pela nossa vida. Há marcas que são invisíveis, que estão em nossa mente, em nosso coração, que nem as pessoas mais próximas a nós podem perceber, se nós não falarmos, se nós não dissermos das marcas que eu e você carregamos dentro de nós, as pessoas nunca irão saber. Há marcas que nós carregamos em nosso corpo, de algumas feridas, de tragédias, de alguns acidentes, mas houve a intervenção e a presença de Deus. E se houve a intervenção e você está aqui nessa noite, porque Deus decretou naquele momento que ainda não havia chegado o seu fim. Mas em quantos momentos da nossa vida nos sentimos frágeis, mas precisamos lembrar que existe esse Deus, que existe Cristo. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Quem sabe você tem enfrentado o sentimento de abandono, sem esperança, sem propósito na sua vida, porque foi assim que o profeta se sentiu. Ora, se estão dizendo que vão me matar depois de todos aqueles milagres que eu presenciei diante do Senhor, como agora vão acabar comigo, como vão me exterminar? Será que a minha vida termina aqui, termina assim? E aquela frustração era tamanha dentro da alma do profeta que o consumia, e ele, desesperado, deixou de olhar para a mão daquele que até aquele momento estava conduzindo a sua vida e continuaria conduzindo. Algumas lições preciosas nós aprendemos aqui nessa passagem, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, encontre refúgio em Deus, não em seu medo. O verso 3 nós encontramos assim: Elias teve medo, levantou-se, e para salvar a sua vida, ele se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Elias, ele foge para salvar a sua vida. Ele havia demonstrado que era um homem corajoso, um profeta, um homem enviado por Deus, tinha convicção do seu propósito, enquanto ele estava ali, até aquele momento no Monte Carmelo, em que houve a manifestação de Deus. Mas quando ele sente a ameaça, o medo o domina por dentro, a sua esperança se vai, a sua confiança é sufocada pela dor, pelo medo, pela ameaça, e a sua fuga o leva, portanto, como nos diz o texto sagrado, para Berseba, que era uma região distante para ele, que foi caminhando. E o seu medo era tão grande que no meio do caminho, quando ele chega ali, nós encontramos no final do verso 3, e ali ele deixou o seu servo, porque ele não tinha certeza do que iria acontecer. Havia muitas dúvidas, havia muitos questionamentos no coração, na alma do profeta, e ele disse ao seu servo: ponto final, fique aqui, porque de agora em diante apenas eu irei caminhar, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer na minha vida. O medo pode nos levar a fugir, mas Deus nos convida a confiar nele, amém? Deus nos convida para que possamos olhar para Ele. Essa expressão que nos é narrado aqui no verso 3, Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a sua vida. Esse verbo se levantar, ele traz uma ideia de uma atitude impensada, de uma atitude tomada pela impulsividade,
não pelo pensamento, não pela razão. Ou seja, quando nós voltamos aqui no verso 3, Elias ficou com medo, e pelo seu medo ele se levantou. Então, tomado pelo medo, não foi depois de consultar a Deus, não foi por meio de uma convicção que Deus plantou em seu coração, não, de forma alguma. Mas dominado pelo medo, ele se levanta para tentar poupar a sua vida. Uma fuga movida pela emoção, um caminhar sem direção. Quantas pessoas estão vivendo a vida nesse caminho sem rumo, nessa rota que talvez esteja te levando a algum lugar, mas no fundo você sabe que existe um ponto limitador, que existe um beco sem saída. Você está andando pela aflição do seu coração, você está caminhando pelo medo que te domina. E quando nós somos dominados por esse sentimento, nós não percebemos e não prestamos atenção naquilo que o Senhor já está fazendo em nós e através de nós. Foi o que aconteceu com Jacó na sua fuga, quando depois de fugir durante todo o dia correndo do seu irmão Esaú, ele deita muito cansado. Imagine, correndo agitado, porque ele deveria pensar assim, humanamente falando: meu irmão vai vir atrás de mim com os seus servos e com os seus amigos, e eles vão me perseguir, eles vão me matar. Então ele caminhou o mais rápido que ele pôde. Em algum momento ele se esconde e deita-se ali para tentar repor a sua força, a sua energia, e cansado ele pega no sono. E no seu sono ele tem uma visão dos anjos de Deus, numa escada que descia da terra e tocava o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam, e quando ele acorda daquela visão, qual foi a primeira palavra que ele trouxe, que ele disse a si mesmo? Deus estava neste lugar e eu não sabia. Perceba que a mão de Deus, a presença de Deus, a presença de Cristo nosso Senhor nos acompanha. Muitas vezes somos nós que não percebemos. E quando nós passamos da dor, lá na frente nós olhamos para trás, já passou por isso. Naquele momento de dor, de luto, você não consegue enxergar, não percebe nenhum sinal, nenhuma manifestação do céu. E quando tudo passa e vem a bonança e a paz da sua vida, você olha para trás, relembrando daqueles dias de dor, os dias do deserto, e você fala: olha, eu deveria ter sofrido menos, porque Deus também estava comigo ali. E o profeta então se levantou. A palavra de Deus nos exorta, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Preguei sobre isso quarta-feira, socorro presente no tempo da angústia. Em João 14, verso 1, Jesus também nos convida: não se perturbem no vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Apesar de que Jesus sabe das lutas, das aflições que nos cercam, mas Ele está dizendo que nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança nele. E não em nosso medo, e não em nosso fracasso, e não nos traços da nossa história, da sua história. Porque você não é moldado pelo que a vida te transformou até aqui. Quando nós permitimos, nós somos moldados pela mão preciosa de Cristo. Somos conduzidos à casa do oleiro, ali o Senhor trabalha em nós para nos levantar, para nos erguer, para nos purificar, para nos santificar, fazendo-nos de um seu povo, um povo santo. A sua vida tem sido dominada pelo medo? Quais são as preocupações que estão fazendo nesses últimos dias, fazendo você fugir sem rumo para algum lugar? Pensamentos acelerados: pastor, não consigo pegar no sono, porque quando eu fecho os olhos, eu penso em tantas coisas. Alma perturbada, aflita.
o Senhor Jesus te convida essa noite a descansar, porque Ele é o nosso amigo. Segundo princípio que nós aprendemos: confie na provisão de Deus em cada necessidade. O verso 5 do capítulo 19 nos traz essa informação: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, era uma figueira brava, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Depois de caminhar durante um tempo, nós não temos essa informação, exausto, desanimado, ele se deita debaixo daquele arbusto no deserto, mas desejoso de morrer. Senhor, toma agora a minha vida, disse o profeta, não sou melhor do que os meus pais. Na verdade, eu tenho a impressão que o desejo do profeta é que o próprio Deus ou pudesse exterminar o deserto, mas ele não queria morrer pelas mãos de Jezabel e do seu exército. Senhor, toma agora a minha vida. E ele se deita para poder esperar a morte, desanimado. Sabe aquele dia que você não quer ver ninguém, que você não quer conversar com ninguém, que você não quer cumprimentar ninguém, você sai de casa e diz: Senhor, por favor, não permita que as pessoas nem me dê bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não estou a fim de conversa hoje. Já passou por isso? Ah, se alguém mexer comigo hoje, essa pessoa não sabe o que eu sou capaz. Hoje eu estou fervendo. Hoje quem mexer no meu calo vai pagar um preço alto. Ah, pastor, porque hoje eu estou furioso, eu estou depressivo, eu estou ansioso, e quando estou nesse estado, muitas vezes nos deixamos levar por essa vida, essas sensações de agitação, de perturbação, que é uma marca também da nossa geração, mas perceba que o profeta já passava por isso naqueles dias. Não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de Deus, não é porque você não tem um chamado, que você não passará, porque nós todos teremos aflições. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho que nos preserva da dor, não nos preserva do luto, não nos poupa da crise financeira, porque pode ser que você tenha atravessado por ela, ou já passou, ou passará. O que importa a cada um de nós é nos apegarmos a Cristo e a sua palavra santa, sua palavra verdadeira. E Elias então, exausto, deita ali para esperar a sua morte. Mas é lindo perceber na palavra, de Gênesis a Apocalipse, que Deus, Ele se importa com todas as dimensões do nosso ser. Não é maravilhoso isso? Ele se importa conosco. E conhecedor de tudo, e acompanhando o profeta, Deus decide visitá-lo. Eu imagino o profeta Elias orando, murmurando, com os olhos fechados, deitado ali debaixo daquela figueira brava. Toma agora, Senhor, a minha vida. E de repente alguém toca no seu ombro e ele pensa: Jezabel chegou. Dá uma série da Netflix, né? As cenas do próximo capítulo, aí você vai querer assistir para continuar. O anjo toca no seu ombro e diz: homem, levante-se, coma e beba, porque aqui não é o seu lugar. Sabe como eu entendo esse toque de Deus? Essa palavra toque, do hebraico nagá, significa um toque de intimidade. É como se o anjo chegasse em nome de Deus e tocasse, para que ele pudesse sentir o aconchego de Deus. Antes da exortação é Deus dizendo: meu filho, levanta. Sabe quando o pai ou uma mãe, você que já passou por isso, papai e mamãe com seu filho quando era criança, ou seu filho adolescente, ou seu filho jovem, ou seu filho grandão, que às vezes você precisa dar ali o seu ombro, o seu abraço,
dizendo vai ficar tudo bem. É mais ou menos essa a intenção, dessa expressão, desse toque de Deus por meio daquele mensageiro, daquele anjo. Levante-se, come e beba. Está aí no final do verso 5, levante-se e coma. Verso 6, e Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Obrigado, Senhor, pela refeição. Agora, mais uma vez, espera a minha morte. Dominado também pelo cansaço, certamente. E aí então nós vemos o anjo no verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias, verso 8, se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, daquela refeição, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus se importa conosco. Seja em nossas tribulações no corpo, seja em nossas tribulações emocionais ou espirituais, Deus deseja nos dar um novo sentido, uma nova chance, um novo rumo, nos corrigindo em nossa existência, mostrando como um pai o seu cuidado amoroso por cada um de nós. O apóstolo Pedro também, respirando perseguições, no seu primeiro livro, sua primeira carta, ele diz no capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ou toda a sua ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vocês. Cristo cuida de nós, Ele entende a sua dor, Ele entende as suas frustrações. Ele mesmo que no deserto também sofreu a tentação, e nós encontramos no relato de Mateus que quando acabou aquele tempo de tentação, de provação, os anjos vieram e serviram a Jesus. O Senhor deseja mudar a nossa vida, a nossa história. Portanto, eu convido você essa noite que possa confiar na provisão de Deus, não nos acontecimentos, não nas notícias. Sabia que uns 2 anos atrás a gente estava respirando ainda muito aquele final da pandemia, e eu comecei a ver tantas coisas, tragédias e mais tragédias. Quando eu percebi, eu estava dentro de um grupo no Telegram que só falava de tragédias. Aí eu acordei e falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E saí. Comecei a colocar a minha confiança em Cristo. Porque se nós olharmos os acontecimentos, as notícias dos últimos dias, um desespero dominará a cada um de nós. E talvez você esteja aqui essa noite justamente dominado por essas preocupações. O que vai ser de mim? Quem vai ser o meu provedor? E se eu partir, como vai ficar a minha família, os meus filhos? Essa noite o Senhor convida a cada um de nós que possamos descansar em Sua palavra, que possamos descansar em Sua provisão, porque se necessário for, até no nosso caminhar, em meio à tragédia, em meio às aflições do nosso deserto, Ele se manifestará, trazendo aquilo que for necessário. No caso do profeta, um toque íntimo, um incentivo, um conforto, um pão e um jarro de água para que ele pudesse caminhar. Deus está disposto, Jesus está com suas mãos estendidas. Você conhece e reconhecer agora, pensando rapidamente, as formas que Cristo, que Deus tem cuidado de você, da sua família? Consegue perceber o cuidado de Deus, a provisão de Deus? Terceiro princípio, que eu considero um dos mais desafiadores da nossa caminhada. Aprenda a ouvir Deus no silêncio.
Aprenda a ouvir Deus no silêncio. Eu quero que você leia comigo a partir do verso 9, nós vamos até o verso 12. Ali entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Veio um som de um suave sussurro, uma voz mansa, delicada. Ali estava a presença do Senhor. Verso 13: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz veio e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias chega àquele lugar, que era o monte de Deus. Era um monte, era o lugar que de fato, na sua expectativa, ele desejava chegar ali. Ele não sabia se chegaria, porque ele poderia, na sua mente, morrer no meio do caminho pela perseguição e as ameaças sofridas por Jezabel. Mas no fundo ele tinha esse desejo: se eu pudesse e chegasse ao monte de Deus, porque eu tenho para mim no meu coração que o profeta estava desejoso de estar naquele lugar, que era considerado também um lugar sagrado, para naquele lugar tentar perceber as movimentações de Deus. E ali ele chega àquela caverna, e veio manifestações poderosas, o vento forte, o terremoto, o fogo, mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações. Sabe aquele momento em que eu e você ficamos esperando os grandes movimentos, os grandes acontecimentos? E Deus não se manifesta naquilo que o nosso coração deseja, em que nós colocamos a nossa expectativa. Eu tenho para mim que nos últimos dias que nós estamos vivendo, nessa geração, Deus, Ele tem falado muito através do silêncio. E quando eu falo silêncio, através da brisa suave, do sussurro. Pastor, mas por que Deus faria isso? Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é para que eu e você possamos aprender a silenciarmos todas as outras vozes e aprendermos a discernir e a conhecer a sua voz, quando Ele falar conosco. Talvez Deus já tenha se manifestado na sua vida, sabe? Pastor, não é possível que Deus já me respondeu. Às vezes Ele traz uma resposta de uma outra forma. Imagine comigo aqui agora Elias olhando o vento forte e a caverna, aquela rocha sendo sacudida, e o terremoto e o fogo, e ele certamente pensou: Deus está nesse movimento. Mas na verdade, essas manifestações estavam acontecendo justamente pelo poder de Deus, porque quando Deus se manifestava, coisas sobrenaturais aconteciam.
Era quando o povo lá atrás, na época de Moisés, quando Deus descia na nuvem e havia relâmpagos e trovões, e Moisés convidava o povo para se aproximar, e o povo dizia: nós não queremos nos aproximar daquela montanha, nós não queremos nos aproximar de Deus, Ele é terrível. E Deus, então, naquele momento, Ele traz uma lição que talvez até então na história dos patriarcas, do povo de Deus, ainda não haviam aprendido essa lição. Deus não se manifesta apenas nos grandes movimentos, nos grandes acontecimentos. Ele também fala com a sua voz mansa, branda e suave. E talvez Ele já tenha falado ao seu coração, por meio de uma comunicação íntima, preciosa. Deus, através de Cristo e o seu Espírito, tem um desejo de falar na nossa intimidade com profundidade. Mas como que está a nossa agenda para devocional? Que dia que é a sua devocional? Qual que é o momento do seu dia que você vai aquietar da sua agitação e vai parar e dizer: Senhor, fala comigo, porque agora o teu servo vai te ouvir. Nós temos tempo, irmãos, para ouvir tantas coisas. Como eu disse alguns domingos atrás, nós temos tempo para sair com os nossos amigos, e como é bom sair com os nossos amigos, e a juventude sabe, a gente ir juntos lá para McDonald's da 405. E a gente chega em casa na euforia, na alegria, e a semana começa, e aqueles que estão trabalhando vão para o trabalho, aqueles que já estão estudando, se o estudo não começou, e a faculdade, alguns já estão na universidade, de repente você arruma o seu material, você prepara o seu material, e vai com expectativa, porque você precisa aprender, e a nossa semana, quando nós percebemos, ela passou. Aonde Deus estava, aonde Deus está, no mesmo lugar. Eu tenho a impressão que somos nós que não queremos ouvir a voz de Deus, porque temos priorizado os grandes acontecimentos da nossa trajetória, temos priorizado a nossa agenda, a nossa rotina. E Deus tem tentado falar conosco por meio de uma intimidade. Eu preciso voltar a ter mais intimidade com o Senhor, como eu tive alguns meses atrás. E o Senhor sabe que esse é o meu desejo, a minha oração. Eu e o Senhor tivemos tanto tempos assim, de comunhão, de intimidade, de oração, que chegou um tempo na minha vida que eu falei assim: eu acho que agora é suficiente. Na minha ignorância, autossuficiência, eu pensei assim: agora com esse tanque abastecido eu posso caminhar um bom tempo, sem ter esse tempo de intimidade a sós com o meu Deus. Mas aí eu percebi que é exemplo de Moisés, quando ele descia lá do encontro com Deus, do monte, o povo de Deus via no seu rosto a glória de Deus estampada no seu rosto, que brilhava uma forte luz. Mas os dias foram passando, e a carta aos Hebreus é tão interessante que ela nos conta que quando Moisés começou a perceber que a glória começou a desaparecer do seu rosto, o que ele fez? Ele começou a colocar um véu sobre a cabeça, para que as pessoas não olhassem para ele e perguntassem: olha, mas onde está aquela glória que estava estampada no seu rosto? Ele começou a tampar o seu rosto, porque a glória, a presença, começou a esmaecer, a desaparecer. E eu aprendo justamente essa verdade, esse princípio, que precisamos ter a intimidade
que gera profundidade, mas com consistência todos os dias da nossa vida. Para que a glória de Deus se manifeste em nós e possamos aprender a ouvir a voz do Senhor, que nos fala também por meio do sussurro. Jesus muitas vezes se retirava para orar. Falava com os discípulos: olha, vão, atravessem para outra margem, eu vou ficar aqui um pouco. E ele subia para o monte, para ali a sós falar com o Pai. E assim nós precisamos aprender. Você tem dedicado tempo para buscar a Deus em silêncio, em intimidade? Ou você tem permitido os barulhos da vida afastarem você deste lugar? Deus disse para o profeta: vai para fora. E quando o profeta sai, Deus pela segunda vez faz essa pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Talvez Deus já tivesse tentado falar com ele no meio do caminho, através daquele anjo, mas ele não deu ouvido, o medo, a ansiedade, e ele chegou até aquele lugar. Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, continua falando a cada um de nós. Um quarto princípio importante: reencontre o seu propósito na missão de Deus. Olha comigo o verso 15. Depois que Deus chama o profeta para fora, Deus diz: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael como rei sobre a Síria. Agora, depois de falar com o profeta, Deus começa a restaurar a identidade e a missão daquele homem. Deus entrega a ele uma missão específica, um propósito específico, que era muito maior do que aquilo que ele esperava, que estava envolvendo outras nações, outras pessoas. E quando nós passamos por esses dias de aflição, é natural nós estarmos diante do Senhor, no nosso a sós com Deus, e Ele então nos mostra, nos relembra qual é o nosso propósito, para que possamos sair desse tempo da tempestade convictos de qual é o nosso lugar, qual é o nosso propósito, aonde o Senhor tem nos posicionado, o que nós precisamos fazer. E Deus fala ao profeta: você vai agora ungir o rei, para que aconteça isso, assim, 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 porque Deus deseja continuar a história da salvação, até que Cristo venha, e Ele então deseja nos despertar para uma vida de temor, de santidade, nos restaurando completamente, nos restaurando espiritualmente. No Evangelho de João, no capítulo 21, nós encontramos Jesus restaurando a Pedro, após ele ter negado a Jesus, dizendo: tu me amas, apacenta o meu rebanho. É isso que o Senhor faz. Pastor, será que o Senhor me aceita assim, com os meus medos, as minhas decepções, as minhas dúvidas? Ele entende a cada um de nós. O que Deus deseja é que nós possamos nos posicionarmos como um exército poderoso nas suas mãos, cumprindo o nosso propósito nessa geração. E então nós vamos proclamar a verdade da palavra de Deus. Há pessoas aqui que perderam a visão, há pessoas aqui nessa noite que perderam o senso do seu propósito, como o profeta Elias, mas o Senhor deseja restaurar nessa noite. Quem sabe você, algum tempo atrás, servia na igreja, você estava ali mais participante da vida da igreja, que não seja da Memorial ou de uma outra igreja a que você pertencia, mas o seu coração se esfriou, e o seu esfriamento te levou para um lugar distante dessa realidade, deste lugar ideal que o Senhor deseja. E o Senhor nessa noite, por meio dessa palavra, lembra a você que é o tempo do recomeço, é o tempo de você se reposicionar. Qual que é o seu propósito
porque você nasceu. O pastor Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósito, um dos livros, os best-sellers mais vendidos na história. Quando ele esteve há anos atrás em Belo Horizonte, eu e Johannes estivemos ali ouvindo o seu testemunho. Ele disse que enquanto ele escrevia os capítulos, por diversas vezes ele rasgava ali aquele esboço e jogava fora. Ele pensava, eu tenho uma sensação de que não é isso. Ele voltava a escrever e rasgava e amassava e jogava fora. Ele disse, no chão do meu escritório ficou assim parecendo um lixo. Vários papéis rasgados e amassados, até que eu então me aproximei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor deseja me usar com um propósito para esse tempo. Escreva no meu coração antes de eu colocar isso no papel. E esse livro foi lançado. Ele disse para nós ali que ele vendeu tanto, mais tanto, e ganhou tanto e tanto dinheiro que ele era capaz de comprar várias ilhas pequenas ao redor dos Estados Unidos, com a sua fortuna. E sabe o que ele fez? Na sua visão, a sua experiência. Talvez eu e você fizéssemos diferente, e tudo bem. Mas ele disse, eu vou ficar com a minha mesma caminhonete velha, surrada. E ele ficou muitos e muitos anos ainda. E ele chegou para a sua igreja, num culto de domingo, e disse, meus irmãos, através do que Deus fez na minha vida, eu quero declarar essa manhã, que eu continuarei sendo pastor dessa igreja, mas eu não preciso mais da remuneração, porque Deus me deu o suficiente. Quando nós entendemos e buscamos o propósito de Deus, Deus realiza coisas extraordinárias na nossa história. E Deus mostrou isso ao profeta. E por último, Cristo é o grande, verdadeiro restaurador. Olha apenas o verso 14, diz assim, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Agora vá para o verso 16, unja também a Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abeel, Meloá, como profeta em seu lugar. E o verso 18, também conservei em Israel 7.000 homens dos joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A sensação do profeta é que ele, como diz lá em Minas, era o único biscoito do pote. Senhor, eu tenho sido sobremaneira zeloso. Eu tenho feito tantas coisas em teu nome. E aí Deus olha para o profeta e fala assim, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Você é um instrumento, parte dessa história. Mas ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram, que estão cumprindo a minha vontade por toda parte. Sabe por que Deus exorta o profeta? Porque Deus já estava apontando para uma obra maior. Porque não há nada que por nossas mãos e força possamos fazer, que sintamos aquela satisfação de dizer, foi eu quem fiz, eu sou perfeito. Deus estava mostrando para ele que haveria um servo maior que viria, e ele sim, Jesus Cristo, completaria toda a obra, fazendo tudo aquilo que agradaria ao Pai. Elias, faça a sua parte, porque os meus planos são maiores, os meus planos são melhores. E Elias então, enquanto concentrava o seu zelo no seu próprio esforço, acreditando que estava sozinho na jornada, Deus faz essa revelação de mais 7.000 joelhos que não haviam dobrado diante de Baal.
A nossa força, guarde isso, nunca será suficiente para as realizações que nós intentamos fazer. A verdadeira força e capacitação vem de Deus, vem do Senhor Jesus. E Jesus Cristo está trabalhando em nossa vida até o último dia. Ou quando Ele vier, ou quando chegar a minha hora, a sua hora. Que sejamos, portanto, encontrados com maturidade, perfeitos. Mas o que essa palavra nos revela é sobre esse cuidado de Deus, que não desiste de nenhum de nós. Finalizo dizendo: dedique tempo para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz do Senhor, em meio à sua dor, em meio ao seu deserto. Confie na provisão do Senhor em cada área da sua vida. Ele é fiel, é poderoso. Renove o seu compromisso com o seu chamado e com o propósito que Deus tem à sua vida. O Senhor cuida de nós, o Senhor não desiste de nós. Vamos ficar de pé?